Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. No podcast Max de hoje, a gente vai falar sobre os 5 maiores erros cometidos pelas controladoras de praga. Vocês viram que a saudação foi mais curtinha, porque o tema é interessante, a gente está ansioso para conversar. E, logicamente, estou recebendo aqui o Marcos Takiak, gerente-geral da Inset Max. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem? E você? Como é que você tá? Tudo certo, Marcos. Super ansiosa para esse tema, né? Porque é algo que a gente escuta aí falar tanto por parte de outras desins, quando a gente conversa sobre cases, né? Como também de alguns clientes finais. E o tema é bem interessante. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode já começar, né, Marcos? Sim, Falando aí do primeiro erro, né? Que é sim, a visita técnica, exa- né? exatamente. Bom, Letícia, eu fiz o seguinte também. Eu conversei com algumas pessoas, né? Pedi a opinião de algumas pessoas, né? Da nossa equipe, alguns clientes, quais eram as maiores dificuldades que eles tinham. E a gente elencou, então, os 5 maiores erros, né? E o primeiro deles foi justamente a falta da inspeção ou da visita técnica antes da realização do serviço ou de passar o orçamento. Eh, Essa visita técnica, obviamente, não é necessário que se faça para todo tipo de serviço, né? Mas existem alguns onde é muito importante, como por exemplo, cupins, pulgas, carrapatos, infestações de bactéria germânica, porque é o primeiro passo para você poder fazer um bom orçamento, né? Aliás, assim, tem um detalhe muito interessante que é a questão da perspectiva que cada pessoa tem em relação ao que é uma infestação. Eu sei que você, Letícia, eu tenho certeza que você não suporta uma barata. Não, Para você, uma barata é muito, né? com Mas certeza. para algumas pessoas, 10 é pouco, né? Então, assim, é importante a inspeção justamente para também avaliar, né, o tamanho da infestação, o tamanho do problema que você vai enfrentar, né? E é justamente na inspeção que você avalia o tamanho do problema, que você avalia o ambiente, porque a gente sabe que o tipo de ambiente influencia na técnica que você vai utilizar para controle. E obviamente que cada técnica ela tem um custo e por ter um custo provavelmente vai ter um preço diferente. Então a visita técnica ela é importantíssima em algumas situações e hoje cada vez menos as empresas têm feito isso. E isso é um problema. Acaba inclusive gerando outros tipos de problemas que a gente vai discutir aqui mais para frente. Uhum, perfeito, Marcos. Mas por que que você acha que tem havido essa diminuição nas visitas técnicas? Seria, de repente, um corte de custo, né? De repente, uma economia boba, ou teria um outro fator? Por quê? Geralmente é por conta de custo. Então, as empresas deixam de fazer uma atividade que é, assim, importantíssima para reduzir custos, e aí você passa a ter uma importância menor. Você não consegue, por exemplo, transmitir tanto valor, né? A gente vai falar sobre isso também lá na frente, se você não fizer uma visita técnica, né? Se você não fizer uma inspeção prévia. É Uhum. diferente de você fazer aquela inspeção logo que você chega para fazer o serviço. Digamos que o serviço já foi contratado, mas você chega no local e vai dar uma olhada. Mas aí eu estou falando do técnico, né, do operador que vai estar lá fazendo e executando o serviço. Eu estou falando de um aspecto mais realmente para fins de orçamento. Tá? Então é muito importante essa pré-visita, essa visita de avaliação, de inspeção, justamente para isso. E o fator maior é o custo e também tem outros fatores, né? Principalmente em grandes cidades, você tem a questão do deslocamento, então, que obviamente impacta no custo, né? Mas assim, o trânsito, isso tudo acaba, digamos, desestimulando, né, a visita técnica de inspeção. Uhum. Marcos, você tocou num ponto aí, né? Parando para pensar aqui, depois você até me corrige, mas de repente essas empresas elas fazem esse tipo de economia, né? Deixam de fazer um orçamento efetivo e até de ganhar mais, né? Então, assim, eles economizaram na ida, mas essa visita, em termos de orçamento, seria uma oportunidade até para aumentar os ganhos, né? Inclusive na transmissão de valor que a gente vai falar mais tarde, né? Sim, com certeza a gente, ao fazer a visita técnica, você pode começar ali a entender bem o problema e dar a solução adequada com um preço interessante, né? E aí você começa a trocar informações com o cliente, conhecimento, começa a estabelecer um vínculo maior, a confiança entre as partes, e aí você consegue trabalhar melhor a questão de valor.
Mas eu acho que o mais importante é que na visita técnica você consegue realmente avaliar o que vai ser necessário fazer. Porque eu já vi casos onde o cliente liga assim, olha, eu tô com um problema aqui, tal de barata, ó, não é muita coisa não, tal. Qual é o objetivo dele? O objetivo é reduzir ao máximo o valor, o preço, né? E aí a empresa, na tentação de fechar o serviço, ela vai lá, não faz a visita técnica, fecha num serviço, um valor menor, quando chega para executar o serviço, o cara se arrepende. Porque é tão grande a infestação, o problema é numa situação que ele não estava nem preparado, de repente ele tinha que ter levado uma escada, não levou, de repente ele tinha que fazer algum tipo de operação ali, que precisava de uma ferramenta, de um equipamento, ele não levou, aí retorna para a empresa para ir buscar o equipamento, para ir buscar a escada, ou então tem que retornar no lugar para fazer 2, 3 vezes a aplicação porque uma não foi suficiente, só que aí já foi, já é tarde, porque já foi estabelecido, né, entre as partes o preço e aí, obviamente, o cliente precisa da solução, né? Uhum. Então, acho que a visita técnica, em algumas situações, ela é fundamental. Uhum. Perfeito, Marcos. Bom, o nosso segundo tópico aí é para falar sobre a capacitação, né, da equipe, mas eu acho que a gente pode ir para o terceiro, depois voltar nesse, que é justamente esse terceiro, é justamente essa questão de passar preço e não valor, né, Marcos? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, né, baseado aí em tudo que você já falou, e também em outras coisas, né? Como agregar mais valor, né? Como virar o jogo, no caso, né? Então, qual a diferença entre preço e valor? Preço é algo, é monetário, é um número, né? Valor é aquilo que o cliente percebe em relação à solução do problema dele ou benefício. Então, o valor é algo mais intangível, né? No entanto, ele é muito mais importante que o preço. Porque existem situações onde, de repente, o preço é baixo e o cliente valoriza muito, ou o inverso, o preço é muito alto, mas o cliente não valoriza. E aí, quando você tem essa descompensação, provavelmente você não vai conseguir fechar um serviço ou o cliente não vai ficar satisfeito, né? Então, o valor é você conseguir transmitir de uma forma bastante segura tudo aquilo que o cliente precisa para solucionar o problema dele, tá? Uhum. E aí, a visita técnica é fundamental nesse sentido, né? É onde começa esse processo de agregar valor, de você estabelecer a confiança entre as partes. É onde você vai transmitir conhecimento, né? É onde você vai dar segurança para o cliente que o problema dele vai ser resolvido. É nesse momento que você começa a fazer o trabalho, né? E em serviço, a gente já falou em outras ocasiões, a gente tem treinamento sobre isso, né? Como o serviço é muito intangível, o que que você precisa fazer para valorizar? Tangibilizar. E a visita é uma forma de você tangibilizar. Lógico que não adianta você ir lá fazer uma visita e mal vestido, não saber falar sobre o teu serviço, entrar e sair do lugar sem sequer ao menos trocar algumas palavras com a pessoa que está te contratando. Então, assim, aí não adianta. Aí é jogar dinheiro na latrina, né? Agora, se você consegue passar valor, você vai explicar como você vai realizar o serviço, por que que precisa ser feito dessa forma. É nesse momento também que você trabalha muito os teus diferenciais, que é o que a gente chama de vantagem competitiva, né? Então, você vai fazer o trabalho para mostrar algo que só você sabe fazer daquele jeito. Então, você vai estar se diferenciando, você vai estar, digamos assim, passando o valor de tudo aquilo que você está executando de serviço, né? Então, a visita técnica, ela é um dos fatores para tangibilizar. Obviamente, depois, existem outras coisas durante a execução do serviço, né? O pós-venda também é muito importante. Tudo isso faz parte do que a gente chama de tangibilizar, né, o serviço, de, digamos assim, transmitir valor, né? Uhum, com certeza, Marcos. E só um adendo aí, né? Na verdade, um acréscimo, na verdade, é que assim, né? Somente esse contato com o cliente, esse envolvimento é que é possível realmente a transmissão de valor, né? Então, Com não, certeza. não tem mais o que falar. Ô Marcos, aí você falou, né, também da questão de conhecimento, que é muito importante até para passar confiança e segurança para o cliente, né? E lógico que nem todas as designs, né, a maioria hoje está aí buscando capacitação, está buscando excelência,
mas a gente ainda, né, é comum encontrar no mercado uma ou outra aí que não faz algo, né, com qualidade, vamos se dizer. E aí eu queria que você comentasse com a gente, Marcos, para a gente, no caso, sobre a questão de falta de treinamentos, de falta de realmente investir na equipe, no caso, para agregar conhecimento realmente, melhorar técnicas, se atualizar. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso, né? Sim. Uma das realidades que a gente tem no nosso segmento é assim. Geralmente uma empresa ela começa muito pequena. É o dono, ele faz venda, ele faz aplicação, ele faz tudo. Geralmente porque ele veio com uma bagagem de outros lugares, de outras empresas. Então, essa pessoa, ela tem um certo nível de conhecimento, né? E eu diria assim, como é uma atividade técnica, né? Como é uma atividade, inclusive, que requer um responsável técnico, uma das maiores falhas e erros das empresas é não aproveitar o responsável técnico para se capacitarem. Então, existe um responsável técnico pro forma. Ele pega lá, vai e assina pela empresa, vai uma vez por mês, se for, mas efetivamente ele não está contribuindo com a empresa, com a evolução da empresa. Então, assim, acho que um erro é não ter um responsável técnico. Então, você aproveitar o responsável técnico. Porque ele é o quê? Ele é a base de conhecimento da sua empresa. Então, é ele que vai definir os processos, é ele que vai definir os produtos, é ele que vai definir tudo que você vai realizar do ponto de vista operacional dentro da sua empresa. Tá? Então, esse é o maior erro. E aí, obviamente, se a mentalidade é ter um responsável técnico apenas para assinar, aí o restante é consequência, né? Então, você não investe em treinamento. E assim, treinamento ele tem que ser periódico, porque o ser humano ele se acomoda, né? Então, principalmente essa questão de processos, a gente tem que estar sempre enfatizando, sempre reforçando, sempre treinando as pessoas para que elas não percam, né, o hábito, para que elas não adquiram maus hábitos Vícios, também, né? vícios. Isso é uma coisa que pega muito dentro das empresas. Outra coisa importante da presença de um responsável técnico é a padronização. Então, assim, é importante que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e que executem o serviço de uma forma similar, padronizado, para que você tenha realmente o controle de todo o resto, dos resultados, dos custos, até mesmo da satisfação do cliente, né? Então, é importantíssimo o conhecimento técnico nesse sentido. Então, o que as empresas devem fazer para não caírem nesse problema? Uma delas é realmente ter um responsável técnico atuante. O segundo é estabelecer um cronograma de treinamentos. Então, faz um planejamento e define, olha, uma vez por mês eu vou ter um treinamento, já coloca lá quais vão ser os tipos de treinamentos. É importante também sempre ter feedbacks, né, constantes, no sentido de avaliar o trabalho do dia a dia, semanal, mensal. Então, faça esse planejamento e defina temas, né, de treinamentos para o ano inteiro. Então, dessa forma, as empresas vão conseguir, né, trabalhar um pouquinho melhor sobre essa questão de capacitação técnica. A gente sabe que tem aí feiras, eventos que são regulares e geralmente já tem datas pré-definidas também. Então, é importante eles se programarem para poderem participar. E aí tem outras pessoas e outras empresas que oferecem treinamento também. Perfeito, Marcos. Uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, né, que realmente as desenhos muitas vezes começam pequenas e a gente entende o desafio do proprietário em administrar, executar o serviço, vender, a gente entende isso. Mas aqui me surgiu realmente uma curiosidade, né, com relação ao responsável técnico. O que é preciso? De repente eu tenho aí uma desenho, eu sou sozinha, e para não ter realmente o técnico só para assinar o documento, eu quero ser uma responsável técnica. O que é preciso fazer para virar uma responsável técnica? Ou curso? Existe um curso de capacitação? Ou tem que fazer uma graduação? Só gostaria mesmo de entender, né, no caso. Não existe um curso específico Aham. ainda no Brasil para formação, né, de profissionais para atuação nessas empresas, né? Existem alguns cursos de pós-graduação já,
mas de formação específica de graduação, não. Então, assim, para você ser um responsável técnico, você pode ter formações diversas. Não há, assim, uma profissão específica. Então, você pode ser um biólogo, você pode ser um engenheiro agrônomo, você pode ser um químico, você pode ser um engenheiro florestal. Né? Existem até alguns técnicos, técnico agrícola, por exemplo, também pode ser um responsável técnico, se eu não me engano. Então, assim, a questão, já que não existe uma formação específica, né, eu diria que o mais importante é você procurar, né, se atualizar, né, se capacitar com alguns cursos específicos. Você tendo uma graduação, principalmente nessas áreas, né, por exemplo, biologia, agronomia, veterinário também pode ser. Esse tipo de profissão, eles têm uma base biológica grande e também matérias da parte de química que é muito importante. Então, eles têm capacidade suficiente para fazer uma avaliação ali, né? E definir quais serão os processos, né? E o que vai ser feito ali durante a execução do serviço, como é que a empresa vai funcionar, que tipo de tecnologia ela vai usar. Então, essas profissões, elas são capazes de fazer essa responsabilidade técnica. Então, isso é bom, né? Porque ele não restringe, então você pode ter vários profissionais ali atuantes, e é bom também porque acaba sendo multidisciplinar, né? Porque o segmento ele também vai crescendo de uma forma mais saudável, porque a visão de um biólogo às vezes é diferente de um agrônomo, de um químico, né? E eu acho que quando você junta isso dentro do segmento, cada um com seus pontos positivos vai somando, né? Com certeza, Marcos. Bem legal isso, né? Que realmente essa gama de opções, onde o controlador de pragas, o dono da Desim, ele não fica só numa coisa engessada, né? Esse leque de opções é muito interessante, né? Exatamente. Aí, Marcos, pulando aí pro próximo tema, né? Que eu até falei que era o segundo, mas acabou virando o terceiro, que é sobre, que a gente já falou aí do conhecimento. Na verdade, a gente está no quarto já, né, Marcos? Quarto erro. Quarto erro, né? Olha, isso aqui é tanto erro que a gente fica Primeiro, até... falta de Falta visita de visita técnica. técnica. Segundo, não valorizar preço. Não, desculpa. Não vender valor, Não vender né? valor. Terceiro, conhecimento. Falta de conhecimento, né? E o quarto? Vai ser investir na equipe no sentido de políticas de incentivo, né? Realmente na gestão de pessoas, porque muita gente acha que gestão de pessoas é simplesmente controlar a folha de pagamento, né? Colocar o salário em dia, mas isso envolve muito mais coisa, né, Marcos? A gente que está aí na empresa no dia a dia, a gente sabe que não é só isso, né? E eu queria que você falasse para a gente da importância em se investir em capital humano no sentido realmente de incentivo, enfim, né? O que isso vai fazer diferença, principalmente para o setor aí de controle de pragas e do operacional, né? Sim. Assim, vou começar por uma falha que é muito comum, na minha opinião. Muitas vezes, as empresas de controle de pragas, elas vão procurar profissionais de outras empresas. Porque acham que aquela experiência ela vai ser positiva. Pode ser? Pode. Mas muito cuidado. Muito cuidado, porque geralmente os técnicos eles vêm com uma formação, uma maneira de fazer um trabalho que talvez não seja a mesma que você usa na sua empresa. E aí são os vícios, né? E aí aquele profissional que você achou que ia agregar para você, na verdade pode estar até te prejudicando, porque ele não vai seguir os mesmos processos que você está acostumado, ele vai querer fazer de outra forma, ele vai vir com vícios de produtos. Não, só aquele produto que funciona é outro erro muito grande, na minha opinião. Muitas empresas elas focam no produto, sabe? Quando na verdade elas têm que focar no processo, no treinamento das pessoas, no conhecimento, né? Até foi um dos pontos que o pessoal levantou quando a gente fez a pesquisa, né? Para entender quais eram os principais erros, é essa questão de focar muito no produto, de achar que o produto vai ser um milagre, né? Mas não é. Se você não tiver o conhecimento, se você não souber como aplicar, aonde aplicar, de que forma, você vai ter problemas, né? Então, eu acho que um dos erros assim básicos na gestão de pessoas é justamente você contratar alguém que vem de outra empresa achando que vai resolver teu problema. E isso pode, na verdade, gerar outros problemas e é muito, muito comum. Eu diria o seguinte, como é uma atividade de complexidade média, eu diria, não é uma complexidade tão alta, eu acho que vale a pena você formar pessoas dentro da sua empresa.
É importante você avaliar a questão de comportamento dessa pessoa, de valores dela, entender se ela tem os mesmos valores e comportamentos que a sua empresa, e aí passar os treinamentos técnicos, passar os treinamentos de processo para que ela possa evoluir dentro da sua empresa. Isso é só o básico, né? Que eu estou falando da contratação. Então, basicamente, gestão de RH, né? Você está falando de contratação, capacitação e retenção, né? Então, hoje uma empresa que ela tem sucesso, ela tem que ter essas três partes no mínimo, que é uma boa captação de pessoas, de escolher boas pessoas, uma boa capacitação e atualizando essas pessoas, treinando nas atividades ali específicas e, obviamente, ter políticas de retenção, né? Então, a remuneração ela é muito importante, com certeza, em todos os lugares ela é importante. Porém, a gente vê hoje as pessoas muito mais assim ligadas a outras situações, a outros valores que não só o financeiro. Então, a pessoa, se ela se sente feliz ali naquele lugar, ela provavelmente vai ter uma vida muito mais longa do que aquela que até ganha um ótimo salário, mas está sempre infeliz no ambiente, por algum motivo, né? Então, as empresas elas têm que trabalhar com esses três fatores no que diz respeito aí à gestão de RH, né? Que é ter uma boa equipe, para isso escolher muito bem os profissionais, capacitar e reter o máximo possível, né? Assim, antigamente era muito comum uma pessoa ficar 20, 30 anos dentro de uma empresa. Hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Hoje em dia o pessoal fala, se ficar 3, 4 anos tá bom, hein? Porque, assim, as pessoas elas estão mais voláteis, né? Estão mais imediatistas, principalmente os mais jovens, né? Eles querem as coisas todas muito rápido. Eu quero entrar hoje na empresa e ser presidente amanhã, né? Então, assim, isso é muito difícil lidar, né? Cada vez mais isso requer ainda mais paciência, requer ainda mais treinamento, requer ainda mais processo. E se você não fizer isso, você não consegue evoluir, né? Com certeza, Marcos. Mas assim, só puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, no sentido de sermos os patrões, entre aspas, né? Também a gente tem que ver o controlador de praga, o dono da empresa de controle de pragas também tem que ver o que é melhor para ele, né? Porque às vezes fala, nossa, mas eu invisto tanto, tal, ai, o que será que está acontecendo? Não tem nada de mal, né, em ele também procurar o melhor para a empresa dele, né, Marcos? Que foi justamente o que você falou no ato da contratação, né? De avaliar o perfil, né? E depois o resto ir trabalhando, né? Não, com certeza. As empresas existem para dar lucro, né? Geralmente essa empresa ela tem um proprietário, tem um dono, um sócio, né? Ou mais de um, né? Normal. Então, obviamente que se a empresa ela tem um papel dentro da sociedade, mas ela está ali também para prover, né, o sustento e o retorno do investimento feito pelo empreendedor, né? Então é importante que ele também se sinta satisfeito com tudo isso, né? Mas assim, eu diria para você o seguinte, que é muito difícil um empreendedor que vá ter sucesso realmente se ele não tiver capacidade de formar equipe. Não existe, porque você não consegue, você tem um limite, você sozinho você vai até a página 2, né? O livro tem 100 páginas. Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades das empresas de controle de pragas, né? Que é você escalar isso. Você imagina, o dono de uma empresa de controle de pragas, quando ele contrata um funcionário, na verdade, o que ele está fazendo? Um investimento. Porque ele contrata antes de ter o serviço. O que ele está fazendo ali? Eu vou apostar. A indústria, ela compra uma máquina, né? Vou comprar uma máquina aqui, eu penso em vender tantos quilos de produto, tantos litros de produto. O empreendedor na área de serviços, ele contrata um funcionário e depois que ele vai vender, né? Então ele vai lá e até que aquele funcionário se pague, que ele atinja lá uma carteira de clientes, que ele tenha um nível de faturamento. Ou seja, o empreendedor da área de controle de pragas está sempre investindo. Ele precisa ter essa mentalidade, que quando ele contrata uma pessoa, ele está investindo. E ele tem que entender também que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Existem muitas empresas, a gente até brinca assim, a empresa de um homem só, né? Que o cara tá muito feliz, ele tá satisfeito, ele vende, ele compra, ele executa, ele é feliz daquele jeito, ótimo, não quer crescer mais, né? Não tem problema. Eu só acho assim que uma empresa que não cresce, ela já está morrendo. Sim.
a longo prazo ela já está morrendo de alguma forma. Então, o empreendedor não, ele tem essa ambição de querer sempre estar crescendo, e aí é por onde passa a questão da contratação das pessoas. E serviço nada mais é do que você investir em pessoas. Diferente de uma indústria que, às vezes, uma máquina faz o serviço de 20 pessoas, a folha de pagamento de uma indústria é baixa quando comparada a uma empresa de controle de pragas. Às vezes, responde por 35%, 40%. Né? Então, assim, esse é o nível de importância das pessoas na área de serviços, especificamente aqui na área de controle de pragas, né? Perfeito, Marcos. Bom, vamos imaginar então um mundo ideal, né? Então, uma empresa, uma Desim, que realiza visitas técnicas, que tem esse contato com o cliente, que treina funcionário, que sabe escolher e capacitar, né? Tá uma coisa linda, maravilhosa, mas não sabe administrar ou tem dificuldade para administrar, que é aí o nosso quinto erro, né? Que a gente elencou aqui. Marcos, qual que é o problema disso? Você pode ter processos muito bem definidos, uma equipe maravilhosa, mas não saber administrar. Então, o que isso pode acarretar, né? Até pelo perfil das empresas, a gente até já falou aqui, né? Geralmente a empresa ela começa com uma pessoa que veio do operacional. Era um técnico, era um controlador de pragas, era um biólogo, era um engenheiro agrônomo, enfim, é uma pessoa da área técnica, geralmente. Né? Geralmente, existem outros casos que não, mas de uma forma geral, sim. Ou, no mínimo, uma pessoa que tinha uma experiência técnica. E aí, daqui a pouco, ele começa a crescer, e aí ele se vê envolto em uma série de outras burocracias, papéis, impostos, folha de pagamento, manutenção de veículo, comissão, reclamação de cliente. Então começa aquele monte de situações a aparecer, né? E aí você tem que fazer alguma coisa para isso. A melhor forma de você lidar com isso tudo é planejando. Planejar muito bem. E uma empresa, de uma forma geral, ela tem alguns processos muito importantes. Né? Então ela tem lá a parte operacional, ela tem a parte comercial e tem a parte financeira e administrativa. Então essas são as principais partes de uma empresa. E você tem que ter o planejamento para tudo isso. Né? Uma das coisas que tem mais impactado as empresas ultimamente é a logística. Né? Então a gente sabe que hoje não está barato você fazer visita, até a gente, no primeiro erro, é a falta da visita técnica, justamente porque ela é cara. É o principal motivo das empresas não realizarem com frequência. Né? Então, assim, a logística ela tem que ser muito bem planejada. Você vai usar um carro próprio ou um carro alugado? Você sabe qual é o mais vantajoso? Precisa fazer essa análise. Você vai usar o álcool ou a gasolina? Também precisa avaliar, porque cada vez mais o preço do combustível tem impactado bastante. Então, assim, tudo isso requer uma capacitação muito grande, requer uma experiência. Então, as empresas, de uma forma geral, elas não estão preparadas para lidar com isso. Então, o cara acha que ter uma empresa de controle de praga é só ir lá, botar um pulverizador nas costas e matar barata. Muita gente pensa isso. O cara vê lá, puxa, R$ 300, eu fui lá em 15 minutos, matei um monte de barata e já fiz R$ 300. Mas tem muito mais coisa por detrás, né? Então, precisa ter um planejamento maior, né? Administrativo, financeiro. E eu diria assim, que a logística impacta bastante hoje. Depois que a empresa começa a ter um certo volume de serviços, né, é muito importante você fazer uma análise de custo de logística. E tá sempre avaliando como é que eu posso melhorar isso aqui. Mudando as rotas. Será que se eu for primeiro aqui nesse cliente, depois naquele, vai ficar mais barato? Existem até alguns aplicativos que não são caros para você poder estabelecer a rota mais barata. Tem um, por exemplo, que se chama Circuit. Então você coloca nesse aplicativo os endereços que você precisa visitar hoje e ele te dá a rota mais econômica. É bem legal. Bem legal. E Bacana. assim, e aí você segue pelo GPS, que é outra tecnologia que ajuda muito, né? Todo mundo, não só essas empresas, mas todo mundo. Então, você fazer o controle, né, administrativo,
operacional aí no caso mais voltado para a logística, assim, eu acho que é o que vai determinar o sucesso de uma empresa de controle de pragas. Eu tô para arriscar falar que hoje uma empresa de controle de pragas, a logística é o mais importante, porque o custo desse deslocamento é muito alto hoje. Associado ao custo de pessoas, eu diria assim, que é o principal dentro de uma empresa desse tipo, sabe? Porque não adianta o operador estar dentro do carro sem executar o serviço. Às vezes ele fica 1 hora dentro do carro para chegar no cliente, executa o serviço em meia hora e depois mais 1 hora para voltar. E você cobrou por meia hora, teoricamente. Teoricamente. Né? Porque se você cobrou por 2 horas e meia, o que vai acontecer? Você vai ter problema de concorrente. Então o que você precisa fazer? Otimizar a sua logística. Porque meia hora de serviço, provavelmente, todo mundo vai ter ali aquele gasto, né, com meia hora de serviço. Mas o deslocamento pode ser diferente, pode ser muito diferente. Então, tem gente que usa moto, tem gente que usa bicicleta, né? Então você acaba conseguir administrar melhor essa questão da logística. Então, logística hoje é muito importante dentro de uma empresa de controle de pragas que está evoluindo, né? Enquanto você é pequenininho, é mais fácil administrar, gerenciar. Mas quando você começa a crescer, isso tudo toma uma proporção muito grande, né? Perfeito, Marcos. Uma coisa que, só para a gente encerrar esse bate-papo, né? Você falou daí da questão da logística e tudo mais, mas com relação ao estoque, né, Marcos? Que também está dentro aí do operacional e da logística também, de como transportar esses produtos também, né? A importância de se ter um carro adaptado, de ter um transporte próprio, mais uma coisa que encarece, né, Marcos? Com certeza. E eu queria que você falasse assim, só para a gente encerrar, com relação ao controle do estoque, por que é importante, né, ter Tá. esse controle? Letícia, hoje, o menor custo dentro de uma empresa de controle de pragas são os produtos. Seria o estoque de produtos, né? Então, às vezes eu vejo as empresas muito focadas no custo de produto, quando elas deveriam dar mais atenção ao custo operacional em si, à logística, ao processo, à administração de pessoas, porque é ali que está o grosso, né? E o produto, ele representa uma fração muito pequena dentro digamos assim, das receitas e despesas de uma empresa, né? Então, ele representa ali na faixa de 5%, algumas empresas mais, outras menos, mas na média é uns 5%. Mas, de qualquer forma, é muito importante você saber administrar teu estoque. É importante você ter ali produtos, né, para várias situações. Porque eu vejo muito assim, o pessoal não compra muito porque não pode empatar dinheiro. E não está errado. Porém, a gente sabe que a contratação de um serviço de controle de pragas muitas vezes é definida pela urgência. Então, a Letícia me ligou, está com um problema, ela quer resolver o mais rápido possível. Então, é importante, principalmente se você estiver num lugar onde você não consegue passar num distribuidor ou numa loja e comprar o produto, você ter um estoque mínimo ali para pelo menos 15 dias, eu diria. Então, você tendo ali um estoque mínimo para 15 dias, você não vai ter problema nenhum, né, de custo. Eu não acredito que isso vai impactar no custo da sua empresa, né? Então, assim, e ter ali produtos que resolvam todos os tipos de problemas. Não adianta ter só produto para barato, tem que ter para cupim, tem que ter para escorpião, tem que ter raticida, né, para roedor, enfim. Você tem que ter ali as soluções necessárias para você, amanhã, se for chamado, ter como fazer o controle. Acho que é basicamente isso. Com certeza não é esse o ponto que vai impactar, né, na gestão de uma empresa. Tem coisas muito mais importantes que a administração de estoque numa empresa de controle de pragas. Obviamente que quando você vai crescendo, isso vai tomando uma proporção muito grande. E é preciso ter controle? Com certeza. Não estou falando que não é necessário. Hoje a gente precisa ter tudo na ponta do lápis. Porém, existem pontos onde você pode trabalhar muito mais, sabe? Às vezes a gente se preocupa com uma coisa muito pequenininha, né? E a gente brinca, às vezes você fica engasgando com um mosquitinho, você está engolindo um sapo, né? E aí tá lá o dinheiro escorrendo através da sua mão em outros lugares muito mais importantes, né? Com certeza, Marcos. E agem de gestão, né? Com certeza. Porque Com engolir certeza. sapo não é fácil, não, né?
Marcos, ó, quero agradecer mais uma vez aí pela sua Obrigado você. participação. Nossos bate-papos sempre muito legais, super informativos, né? E a gente falou aqui dos 5 maiores erros das Desins, e mais a gente vai falar também num podcast futuro sobre os 5 maiores erros de vendas, né? Que também Vamos lá. serve aí para as Desins também na hora de oferecer um serviço, Serve né? para todo mundo nesse caso. Com certeza. Marcos, obrigada mais uma Obrigado, vez. Letícia. Pessoal, até a próxima. Tchau, Até mais, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau.